Voltei, ô glória. Vamos lá, meus amados irmãos, continuando aqui a interpretação dessa palavra revelada, gloriosa, nesta manhã. Nós paramos sobre Deus dizendo que nós não seremos mais uma maldição entre os povos, mas seremos uma bênção. E olha o que diz aqui, no versículo 10 do capítulo 8 de Zacarias: porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Quem coloca as guerras, quem incita as guerras, quem incita as lutas, quem traz tribulação é o próprio Deus, irmãos. Não vamos atribuir nada a Satanás, não vamos atribuir, não vamos tributar o inferno, né? Nada de mais, nada de ruim, nada de mal, nada de bem ele pode fazer. Tudo o que acontece é pela vontade permissiva de Deus. Deus tem as suas vontades diretivas e permissivas, e muita coisa que acontece é pela vontade diretiva dele, né? Ele faz, é algo relacionado direto a Deus. Vontade permissiva é aquilo que ele não faz, mas ele permite Satanás fazer. Tudo o que acontece, um fio de cabelo que cai da tua cabeça que está contado pelo Senhor, é ele quem permite cair. Uma folha da árvore não cai se o Senhor não permitir. Então, vamos atribuir tudo ao nosso Deus, porque só Ele pode fazer tudo, direta ou indiretamente. Amém? E, como falei para você, Ele mesmo é quem coloca as divergências, né? Ele mesmo é quem coloca as incitações, né? Tanto para o bem quanto que para o mal também. Isso tudo tem um propósito. Deus tem um propósito nisso. Enquanto ele não alcançar o seu propósito, ele não para de trabalhar. Tanto aparentemente aos nossos olhos, sendo bem ou mal. Ele não para de trabalhar, ele não vai deixar de fazer algo porque eu penso que é mal, né? A Bíblia diz que tem mal que vem para bem e bem que vem para mal. Tem caminho para o homem que parece ser bom, mas é caminho de morte. E tem caminho para o homem que parece ser mal, mas é caminho de bênção, é caminho de vida e paz. Então, foi Deus que colocou essas incitações, essas divergências entre os homens daquele tempo. Mas, no versículo 11, ele diz assim: mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está trazendo uma palavra para nós para o presente. Ele não será mais, ele foi, né? Ele incitou a divergência, a contenda, ele incitou a guerra, ele incitou a indiferença, a discordância e a ira. Mas agora ele está dizendo: eu não serei mais assim para o resto desse povo, como eu fui nos primeiros dias. Glórias a Deus. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 12: porque a semente prosperará. Olha que promessa linda. E deixa agora de causar o contrário, a divergência, e agora ele diz que ele não será mais para esse povo presente como foi para o povo passado, e faz uma outra promessa linda dizendo: mas agora, porque a semente prosperará, versículo 12, a vide dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Oh, glória a Deus, herde tudo isto. Toma posse aí, irmão. Toma posse aí, minha irmã. Toma posse aí, companheiro e companheira. Toma posse aí, igreja do Senhor Jesus. Toma posse aí, família Tabernáculo de Deus com os homens. Maravilha. Que manhã maravilhosa. Que promessa linda. Vamos lá, verso 13. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. Oh, aleluia. Promessa de salvação. E serei uma bênção. Não temais, esforçai-vos as vossas mãos. Você pode ver que no versículo 13 e no versículo 9, o Senhor manda nós nos esforçarmos em relação às palavras dos profetas. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se
as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos para que o templo fosse edificado. Vocês lembram que na inauguração do templo, pela manhã, num domingo pela manhã, Deus fez muitas promessas aqui quando nós colocamos os fundamentos. Quais foram os fundamentos? Foi a Bíblia, a harpa e a revista da escola dominical. Foram os 3 fundamentos, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali, nesse altar, foram postos os fundamentos, e houve muitas palavras de profecia, muitas palavras proféticas na boca dos profetas. E sabe o que eu percebo aqui? É que Deus, Ele não apenas fala, mas exige de nós um esforço para crer e para acreditar naquilo que nós ouvimos e esforçar as nossas mãos. As mãos fala de obras. A palavra do profeta, vindo da parte de Deus, vai surtir efeito nas nossas vidas quando nós estivermos praticando as obras que o Senhor quer que a gente pratique. Glória a Deus. Não é só ouvir e esperar. Oh, glória. Não é só ouvir e esperar que aconteça. Deus está dizendo aqui, esforçai-vos as vossas mãos, tanto no versículo 9, quanto também aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13, né? No versículo 13 diz assim: e há de acontecer ao casa de Judá e ao casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Olha só, Deus falou pela boca dos profetas e disse: esforcem-se. Vocês que ouviram o que a boca do profeta falou, e agora ele mesmo está dizendo aqui também que nós seremos uma bênção, não uma maldição entre os povos, mas nós precisamos nos esforçar para obrar e para praticar a justiça, para que essas profecias, essas palavras venham surtir efeito em nossas vidas. Você está entendendo, irmãos? Agora, veja bem, no versículo 14, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. E ele manda a gente não temer, porque ele fará o bem. Eis as coisas que deveis fazer. Aqui no versículo 16, ele ensina, ele nos diz o que nós devemos fazer, no que nós devemos nos esforçar, porque Deus ele não diz somente assim, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas ele diz também o que eu tenho que fazer. Ele não diz só que eu tenho que me esforçar, mas ele está dizendo aqui, ele vai dizer agora aqui no que eu tenho que me esforçar. Ele não diz que eu tenho que crer, mas ele vai agora me ensinar a crer. Ele não diz apenas o que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que me esforçar, mas ele vai dizer agora no que eu tenho que me esforçar. Isso é lindo da parte de Deus. Eis as coisas que deveis fazer. O que eu tenho que fazer para essa promessa me alcançar? Olha o que eu tenho que fazer, verso 16. Falai a verdade cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Quando eu falo mentira em relação ao meu companheiro, eu deixo de ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Muitas vezes plantamos mentiras, plantamos más intenções, plantamos pensamentos errôneos e errados, comentamos sobre os nossos irmãos aquilo que não era para ser comentado. Todos nós caímos nessa armadilha de Satanás. Todos nós pensamos errado em relação aos nossos irmãos. No Salmo de número 58, no versículo 1, o Senhor diz assim: julgai retamente, ó congregação dos santos, ó congregação dos justos, julgai com juízo
verdadeiro. Porque quando eu não julgo com juízo verdadeiro, quando eu julgo errado, eu cometo iniquidade e uma víbora acompanha. Infelizmente, muitos têm sido picados por essas víboras, por essas serpentes, por causa do juízo errado, por causa do julgamento e o pensamento errado, o pensamento injusto em relação aos irmãos. E olha o que diz aqui, ainda no versículo 16. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Juízo de verdade e de paz. Não julgue erroneamente. Não execute juízo erroneamente. Verso 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Diz o Senhor. Olha só que coisa, irmãos. Quando eu penso mal, meu Deus. Quando eu penso errado. Quando eu julgo errado, quando eu vejo errado, quando eu imagino errado, eu estou aborrecendo o Senhor. Não faça isso. Vamos pensar o bem. E se um dia alguma intenção errônea estiver no coração de alguém, essa intenção vai se manifestar. E quem vai julgar essa pessoa vai ser o Senhor. A prática e as obras dessas pessoas vão dizer a intenção do coração delas. E se a intenção for má, as obras delas revelarão a intenção do seu coração. Mas se a intenção for boa, as obras delas também revelarão a intenção do seu coração. Não seja precipitado no juízo, não julgue precipitadamente, não julgue precipitadamente, porque o Senhor, Ele aborrece isso. Amém, irmãos? Continuando, verso 18. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Olha como Deus confirma a nossa festa esse fim de semana. Olha que coisa linda, irmãos. Ele está falando que a nossa festa será de gozo, será de alegria. Olha o que diz. E os vossos jejum será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Oh, glória a Deus! Você já prestou atenção que a nossa igreja ela é composta de pessoas de várias regiões do Brasil? É gente do Sul, é gente do Norte, é gente do Nordeste, é gente da Bahia, é gente de Sergipe, é gente do Pará, é gente do Mato Grosso, é gente do Paraná. Ô glória! Então, e a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, né? Ainda sucederá que virão povos habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, diz o profeta, diz aqueles que irão anunciar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a nossa igreja enviará essa igreja, desse altar, dessa congregação, sairá muitos profetas anunciando: vamos lá, povo, glória, vamos lá, Deus está lá, vamos subir a Jerusalém, vamos subir a Camboriú, vamos lá no tabernáculo, está aqui, olha que maravilha, né? Eles virão e irão, então vai ser uma igreja, vai ser uma cidade, vai ser um povo, aonde muitos virão, receberão e irão para os povos levar e anunciar o que Deus estará fazendo aqui no nosso meio. Verso 22, assim virão muitos povos e
poderosas nações. São poderosas nações que Deus vai enviar para nós, né? Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um só judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Eita glória, aqui está. Palavra do Senhor, Zacarias, capítulo 8. Palavra do Senhor, Zacarias, capítulo 8. Leia na sua casa. A Bíblia diz que 10 homens pegarão na orla, na roupa, na veste de um só judeu e dirão assim: eu vou convosco, eu vou contigo. Por quê? Porque Deus é convosco. Tabernáculo de Deus com os homens, igreja linda, amada e abençoada, Deus é convosco. Um beijo no coração. Deus abençoe. Um abraço desse pastor que ama vocês de todo o coração, que tem suas falhas, seus defeitos, mas uma coisa, ele tem também o amor de Deus e a alegria do Espírito Santo na vida. Um beijo para todos vocês. Até logo mais à noite. Aguardo a todos. Tenham um bom dia.